Esses tempos que a gente está vivendo, cara, é impressionante como a gente vê pessoas irritadas, como se vê pessoas com raiva. Tem certos assuntos que é melhor você não tocar, senão você perde a amizade, já reparou? É muito complicado. E você aí, você está lidando com sentimento de raiva por alguma coisa? Quando você ouve noticiário falando de política ou falando de alguma coisa, você ouve, seu coração se enche de raiva. Quando você vê algumas coisas em redes sociais, você está lidando com raiva? Você está numa situação tão tensa que você não quer nem conversar muito com as pessoas porque a raiva está pegando? É complicado. Principalmente é complicado o que fazemos quando a gente sente esses sentimentos. É muito difícil. Lidar com a raiva não é fácil, não é mole. Mas quando a gente sente raiva de Deus, e aí? Também é algo complicado. A mensagem de hoje eu quero falar com vocês sobre como que a gente sente uma raiva que pode honrar a Deus. Mas antes eu quero compartilhar com você uma história muito intensa de uma mulher muito forte e que passou por momentos bem difíceis, momentos de raiva, momentos de irritação com Deus, de ficar zangado com Deus. Eu quero compartilhar a história da Dani com você. Vamos ver. O diagnóstico da minha mãe, câncer de mama. Ela faleceu tem 19 anos, fez 19 anos. E nessa época, né, que ela falou pra gente que ela estava com câncer de mama, já naquele primeiro momento eu já fui tomada pelo medo, pelo desespero, com medo de perdê-la, e pensava o que vai ser de mim sem a minha mãe, como é que vai ser a vida, né? E foi foi um período bem difícil, né? Pelo qual eu e minha família passamos. Ela fez todos os tratamentos, quimioterapia, radioterapia, ficou extremamente debilitada e isso deixava tanto a ela quanto a gente extremamente tristes, porque minha mãe sempre foi uma pessoa muito ativa, muito elétrica e muito saudável, sempre foi muito vaidosa. E vê-la naquele estado, sabe, o cabelo caindo, carequinha, e depois a fase em que ela ficou internada no hospital. E a todo momento eu lembro que o que eu fazia era orava. Eu orava e pedia a Deus pela cura. Eu falava: Deus, eu sei que o Senhor pode curar. O Senhor criou todo o universo. O Senhor pode curar minha mãe, cura minha mãe. E eu pedia constantemente para Deus essa cura. Infelizmente não aconteceu como eu queria, né? A minha mãe foi para a glória. Foi um período bem pesado na minha vida, porque eu fiquei revoltada com Deus, né? E eu sempre me questionava, né? Deus, eu sempre fui uma boa cristã, desde pequena ia para a escola dominical e fazia parte dos grupos da igreja e era sempre muito participativa, sempre fui muito ativa na igreja, né? Eu cantava no grupo de louvor e eu falava: por que o Senhor fez isso, né? Por que o Senhor tirou a minha mãe de mim? Quando a gente passa por uma perda, a gente fica tão triste, a gente fica tão desolado que a gente precisa colocar a culpa em alguém, né? E no meu caso eu colocava a culpa em Deus. Mas hoje eu vejo
quanto Deus foi bom, o quanto Deus foi maravilhoso conosco nessa época. E a minha mãe foi muito bem tratada no hospital. Ela teve acesso a um dos melhores tratamentos, né? Porque nessa época ela fez o tratamento no Instituto Nacional do Câncer, lá no Rio de Janeiro, e que era na época uma das maiores referências, né? E ela foi muito bem assistida, ela foi medicada, ela recebeu tratamento paliativo em casa. Os enfermeiros do INCA iam até a minha casa fazer o curativo na mama dela, né? Porque chegou num estado que não adiantava cirurgia, não adiantava retirar a mama, porque o tumor já tinha tomado conta praticamente de todo o corpo dela, né? E ela teve muitas feridas no seio, né? Foram os tumores que foram saindo, e aí ela recebia esse tratamento paliativo em casa. Os enfermeiros iam a cada 15 dias, faziam a troca das ataduras. E eu penso também o quanto Deus foi maravilhoso, porque o quanto que Deus cuidou de mim nessa época, porque eu estava fazendo faculdade. Eu ficava no hospital com ela, eu passava a noite no hospital com ela, de manhã eu ia para a faculdade. E esse período que ela ficou internada foi um período que eu tive provas, e as minhas notas, eu tirei 8, eu tirei 9 em algumas matérias, assim. A única explicação é Deus cuidando de mim, né? Todo momento. E no momento em que ela se foi, eu tive esse meu momento de questionamento, de revolta. Eu acho que também por questão da imaturidade, eu não sei, né? Eu tinha apenas 22 anos, né? Quando ela faleceu. E hoje eu entendo que Deus, ele não planejou nada disso para o ser humano. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, desencadeou todas essas tragédias que a gente vê que acontecem no mundo, na nossa vida. Hoje eu entendo, não é culpa de Deus. Pelo contrário, eu entendo hoje, né, com os meus 40 anos, eu entendo o quanto Deus cuidou, tanto dela, tanto de mim, quanto dos meus irmãos. Eu lembro que teve uma vez que eu saí da faculdade e fui para o hospital, e eu chorei copiosamente dentro do ônibus. Chorava, e eu falava: Deus, eu tô tão cansada dessa rotina, hospital, faculdade. Me sustenta, Deus, me dê forças, porque eu não quero trancar a faculdade, né? E eu também não quero deixar de amparar a minha mãe, então me dê forças. Que eu lembro que eu fiquei tão cansada, foi um esgotamento físico, emocional tão grande, mas mesmo nesse momento Deus me sustentou. Deus esteve comigo a todo momento, e hoje eu olho para trás e consigo perceber, né? Consigo ter esse olhar e ser agradecida, né? Por Deus ter me amparado, por Deus ter me dado força, por Deus ter me dado a oportunidade de conviver com ela por 58 anos, né? Porque ela faleceu, ela tinha 58 anos. E agradeço a Ele também por essa mãe maravilhosa que Ele me deu, porque tudo que eu sou hoje, todos os meus valores, tudo eu aprendi com ela. Então ela se foi, mas ela deixou a marca registrada dela. A minha mãe era uma pessoa muito boa, e muitas pessoas ficaram tristes, né, quando souberam que ela estava com câncer, que ela estava internada. Ela era a pessoa que mais recebia visitas,
no hospital no momento da visita, né? A portaria ficava uma loucura quando chegava o momento da visita, porque ela era a paciente mais visitada do hospital. E as pessoas que visitavam minha mãe aproveitavam e visitavam os outros pacientes que estavam ali sozinhos, né? Foi um momento assim bem muito duro, muito triste, porque além de eu conviver com essa tristeza de estar naquele ambiente hospitalar, vendo tanto sofrimento, porque não era só o sofrimento dela que eu olhava, né, observava o sofrimento das outras pacientes e via ali a solidão, muitos pacientes que não tinham o amparo das famílias. Então, no momento que minha mãe estava dormindo, eu ia até os outros leitos e conversava com os outros pacientes, batia papo, tentava dar uma animada, né? E eu sou muito grata a Deus por esse amparo que Ele me deu, por essa força que Ele me deu nessa época tão escura da minha vida. Se não fosse por Ele, eu não teria conseguido suportar metade do que eu suportei. Tudo que eu vivi, tudo que eu observei, né, tudo que estava à minha volta ali naquele ambiente de hospital, se não fosse Deus, eu já teria entrado em colapso, não sei. Então eu sou grata a Deus por ter me dado essa força. Eu acho que demorou muitos anos para eu conseguir fazer as minhas pazes com Deus, né? Durante alguns anos eu fiquei de mal com Deus, mas o amor dele é irresistível, né? E eu não consegui manter esse distanciamento dele, né? Eu me distanciei da igreja na época, mas não que eu me distanciei da igreja, né? Eu já não ia com tanta frequência como eu ia antigamente, mas eu nunca deixei de acreditar que Deus tinha um amor enorme por mim. E de que Ele ainda estava cuidando, mesmo eu estando ferida, mesmo eu estando machucada, mesmo eu estando chateada com Ele, ainda assim Ele continuou cuidando de mim, né? Ele continuou me acompanhando na faculdade, nos meus estágios, na minha vida. Ele continuou cuidando de mim. E eu sou muito grata a Ele. Fico feliz de ter feito as pazes com Deus e de hoje ter entendido que não foi culpa dele, né? Deus não sonhou nada disso pra gente. Deus queria que a gente vivesse num jardim lindo, maravilhoso. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar hoje. E aí, pessoal, alguém se identifica com essa história? Eu acho legal essas histórias, esses relatos, testemunhos, porque a gente percebe que cada pessoa na nossa comunidade é um tesouro de histórias que a gente não conhece, às vezes, a superficialidade, a gente não conhece as pessoas como a gente deveria. Tem muita coisa pra gente conhecer. E talvez você tenha passado por isso também, ficar com raiva de Deus por alguma coisa. E demora-se anos, como a Dani falou, demorou anos para ela poder fazer as pazes com Deus. Porque quando a gente sente raiva, não só de Deus, mas quando a gente tem que lidar com o sentimento de raiva, é muito complicado. É muito difícil lidarmos com esse sentimento, não é verdade? E quando a gente pensa em Jesus, a gente não pensa em Jesus como a raiva sendo uma das características dele. A gente pensa em Jesus, a gente lembra de compaixão, de amor, a gente lembra de graça, mas a gente se esquece que ele também ficou irritado, que ele também teve raiva. E como que ele lidou com essa raiva? Como ele fez para que a sua raiva homenageasse a Deus?
Por isso o título da mensagem de hoje é Fique irritado como Jesus. Irritado como Jesus. Como é que a gente sente raiva de uma maneira que honra a Deus? Sinta raiva como Jesus. Só que essa mensagem ela é um pouco arriscada para mim. Por quê? Porque num ambiente de polarização, onde a gente tem posições muito fortes, contrárias ou a favor, nos dias de hoje, fica muito complicado, porque provavelmente você vai ouvir essa mensagem pelo seu filtro, através do seu filtro. E isso, o que vai acontecer? Você vai enviesar a mensagem que eu vou dar. E você vai, talvez, sair dessa mensagem com mais raiva de mim. Se você já está com raiva de alguma coisa. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu quero falar sobre um assunto que é muito relevante de uma perspectiva espiritual, sem uma agenda por trás, ok? Então, se você fica com raiva de mim, é porque essa mensagem é para você. Beleza? Primeira coisa que a gente precisa entender é que ficar com raiva não é pecado. Ficar com raiva não é pecado. Ok? A raiva, a ira, ela pode te conduzir rapidamente a um comportamento pecaminoso e destrutivo, mas você sentir isso não é pecado. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 26 a 27, o apóstolo Paulo, quando escreve, ensinando para algumas pessoas sobre isso, ele fala: se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade. Não deem ao diabo oportunidade. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a raiva é algo natural, é algo que você vai sentir. Só que quando você sentir, não se deixe ser liderado pela sua raiva. Não deixe que a raiva te leve para um comportamento pecaminoso e destrutivo. E é muito interessante quando ele fala isso: não deem lugar, não deem oportunidade ao diabo, não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Essa palavra oportunidade, ela numa tradução, numa Bíblia mais, em outras Bíblias, essa que eu estou usando é a linguagem de hoje, diz: não deem lugar ao diabo. Não dê espaço ao diabo. Essa palavra significa lugar mesmo, quarto. É como se você fosse proteger a sua casa contra um ladrão que esteja de fora e você deixasse a sua porta entreaberta, a ponto do ladrão conseguir pôr o pé dentro da sua casa. Então, o que Paulo está dizendo é: não deixe a porta do seu coração entreaberta para que o diabo possa entrar. Não dê acesso ao mal. Não dê acesso ao mal. E a gente muitas vezes não fecha as portas, não se protege, e a gente vê o mal acessando o nosso casamento, vê o mal acessando nossas amizades, vê o mal acessando e atrapalhando até o nosso testemunho. Então Paulo diz: você vai sentir raiva, mas no momento de raiva não dê acesso, não dê oportunidade, não dê um lugar de habitação para o mal no seu coração. Não deixe ele te dominar. Então o desafio é: como que a gente pode ter uma raiva que honre a Deus? Como que a gente pode ter uma raiva que deixe Deus feliz conosco? Vamos olhar então para uma época em que Jesus ficou com raiva, ok? E a época é de Mateus capítulo 21. O relato do Evangelho de Mateus, no capítulo 21, ele está narrando a preparação para a Páscoa. Sabe esse momento que a gente fez da ceia aqui mais cedo, na celebração? Então, esse momento da ceia de Jesus antecedeu um pouco, todo esse contexto da Páscoa. Então, no final da Páscoa, há a ceia, propriamente dita, que Jesus institui. E aí você vai estar vendo aqui uma encenação sobre o texto que a gente vai ler aqui hoje, beleza? Então, só para você entender o que estava acontecendo,
Jesus entra em Jerusalém, naquela fantástica cena, ele sentado no burrinho, o pessoal com os ramos, né, botando o tapete para ele passar, que é conhecido como Domingo de Ramos, ele entra em Jerusalém. Naquele século, no primeiro século, para você ter uma ideia, em Jerusalém, todos os judeus do Império Romano viajavam para Jerusalém na época da Páscoa. Todos os judeus do Império Romano. Só para você ter uma ideia sobre a quantidade de pessoas, o historiador Flávio Josefo, que é um historiador judeu, ele dizia o seguinte, que em tempos normais, Jerusalém habitavam 40 mil pessoas. Em dias normais, 40 mil pessoas. Nos tempos da Páscoa, circulavam em Jerusalém 250 mil pessoas. Tem noção do que é isso? Só para você ter noção do tamanho do negócio. Então Jesus está na sua última semana de vida e ele sabia, porque dias anteriores ele tinha explicado para os discípulos o que ele ia passar. Olha, convém que o Filho do Homem passe por isso, vai sofrer na mão, vai ser crucificado, vai ser julgado justamente. Ele disse isso, então ele sabia o que estava à sua mente. Ele estava na última semana de vida. Ele sabia muito bem o que viria. E 5 dias antes dele dar a própria vida, 5 dias antes dele morrer, ele vai ao templo. Ele vai ao templo. E quando ele vai ao templo, ele enxerga essa cena que vocês estão vendo no vídeo aqui do lado. Aqui, produção? Aqui do lado. Ele enxerga essa cena. Ele vai ao templo e seu coração se parte. Por quê? Porque o que ele vê no templo? Ele vê hipocrisia, ele vê ganância, ele vê abuso, ele vê uso indevido da casa do pai dele. E Jesus faz algo incomum. Ele manifesta uma raiva justa. E nessa raiva justa, ele vira a mesa. Ele vira a mesa. Mateus narra essa história assim: Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os compradores, todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhes disse, nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram num covil, num esconderijo de ladrões. Cegos, coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo e ele os curava. Você percebeu algo de estranho nesse texto? Parece que essa parte de baixo está meio desconecta. Jesus está com raiva. Jesus está partindo geral. Jesus está soltando pomba, derrubando cadeira, virando mesa. E Mateus faz questão de colocar essa parte desse texto que parece solta, mas mais na frente vai fazer sentido. Que mesa é essa que Jesus vira? Deixa eu te falar uma coisa. Isso não é um incentivo para você chegar na sua casa aí e sair virando mesa, tá entendendo? Virando mesa com a sua esposa que discorda do seu jeito de dirigir, virar mesa com seus filhos que discordam do seu jeito de agir, das suas respostas, não é motivo para isso. Eu não estou incentivando você a virar mesa nenhuma. Você sabe que Jesus não ficou caracterizado pela raiva dele. Jesus ficou caracterizado pelo amor que ele sentia. Mas ele ficou com raiva. Só que não era algo que acontecia sempre. Jesus é conhecido por seu amor e não pela sua raiva. Jesus amava os excluídos, ele tocava nos leprosos, ele perdoou os pecadores. Mas a raiva não era algo que caracterizava Jesus. E as pessoas olhavam para Jesus e falavam assim: nossa, que cara nervoso, que cara raivoso, que cara irado. Mas vamos lá. O que eu quero fazer é te ensinar, olhando para Jesus, a ficar com uma raiva de uma maneira que demonstre que não desmonte o seu testemunho, ok? Te ensinar a ficar com raiva de maneira que você não envergonhe o nome de Deus. De maneira que fira os seus relacionamentos ou que desonre a Deus. Então eu quero te apresentar 3 coisas muito específicas que podemos aprender com Jesus a como ficar com raiva de uma maneira que honre a Deus. 3 coisas que Jesus faz. Quando Jesus ficou com raiva, perceba, Jesus estava zangado em nome daqueles que foram maltratados. Jesus não estava com raiva
sobre o que fizeram com ele. Então a primeira coisa muito importante para você entender a raiva de Jesus é: Jesus estava zangado em nome daqueles que foram maltratados. Você sabe, se você conhece um pouquinho da vida de Jesus, você sabe que Jesus já foi traído, sim ou não? Balança a cabeça aí que eu tô vendo você aí na sua sala, no seu quarto, levanta, faz assim. Jesus já foi traído, sim ou não? Sim. Jesus, já discordaram dele, não já? Sim. Balança a cabeça aí. Vamos? Raíssa, balança a cabeça. Isso aí, muito bom. Jesus foi criticado? Sim, ele foi criticado. Você já viu Jesus ficar bravo com alguma coisa disso? Com alguma coisa nesse sentido, você já viu Jesus ficar bravo com isso? Não, Jesus não ficou bravo quando alguém o criticou. Jesus não ficou bravo quando seus direitos foram violados. Quando era uma coisa inadmissível fazer isso comigo. Não, Jesus não ficou bravo quando ele perdeu seus direitos. Ele não fica bravo quando discordaram da opinião dele. Ele não fez um post raivoso no Facebook quando alguém fez algo contra ele ou quando ele viu uma injustiça. Não. Jesus ficou bravo quando os outros estavam sofrendo. E aí é importante para nós, num momento como esse, de raiva, fazer o que a gente chama de auditoria da raiva. E o que é a auditoria da raiva? É muito fácil a gente pensar que alguém precisaria ouvir essa mensagem. Alguém que você entende, que você vê que está com raiva, precisaria refletir sobre isso. Mas é mais difícil olhar para o nosso próprio coração e perguntar: o que está me deixando com raiva hoje? Que tipo de rancor eu tenho carregado? Claro que você já deve ter sido prejudicado por algumas coisas, como mentiras, críticas, fofoca. A gente se sente traído, isso dói, nos dá uma raiva, uma certa raiva quando a gente passa por isso. Só que, quando a gente cai nesse limbo de que essa é uma reação natural, porque eu fui traído, porque mentiram para mim, porque fizeram algo que eu não gostei, quando a gente entende que, não, isso é uma resposta natural. Ficar com raiva e querer me vingar é uma resposta natural, eu sou humano. Só que a gente precisa entender que nós estamos ligados não somente ao mundo natural, nós seguimos a um Deus sobrenatural que nos convida a ter ações além do natural. Então, nós não chamamos para vingança. Nós não vamos atrás da vingança. Nós abençoamos, amamos e perdoamos as pessoas. Só que o problema da raiva, que é muito interessante, que ela parece que ela nos justifica. Parece que se eu estou com raiva, toda a minha ação, tudo que eu vou fazer, se torna justo. Eu me sinto no direito de fazer aquilo porque eu estou sentindo raiva. Talvez você hoje aí esteja com raiva há anos por alguma coisa que alguém disse, alguém fez, ou não fez, ou deixou de dizer. Mas como discípulo de Jesus, que foi perdoado muito, não é normal a gente viver com raiva durante tanto tempo. Talvez a gente precise pedir para Deus nos curar. Jesus não estava bravo com o que as pessoas faziam com eles. Tinham vários grupos que estavam perseguindo Jesus, fariseus, saduceus, a galera toda, todo mundo atrás de Jesus, tem uma galera braba querendo pegar ele. Mas Jesus não fica brava, ele não traz para o ambiente pessoal, ele fica bravo. Ele fica com raiva daqueles que desonraram a casa do Pai. Ele fica com raiva de pessoas que estavam sendo maltratadas. E as pessoas estavam sendo maltratadas num nível que você não tem ideia. Por exemplo, você tinha ali no templo os cambistas, os trocadores de moeda. Porque o templo passou a ter uma moeda própria. O templo passou a ter uma moeda própria. Então você vinha de fora, você tinha que fazer a conversão, como se você entrasse num país.
né? Aí você tem lá, você chega no aeroporto daquele país, já tem aquele movimento, fala assim, ó, troque sua moeda pela moeda do nosso país. Por exemplo, quando a gente foi em Punta Cana, a primeira coisa que a gente saía do corredor, já tinha uma propaganda e tal, porque lá todo mundo gostava de usar dólar, mas o governo do país falou assim, troque sua moeda pela moeda do nosso país, fortaleça a moeda do nosso país, porque a moeda em circulação naquele país é a moeda deles. Então o templo, eles criaram uma moeda própria. E o que os cambistas faziam? Eles aumentavam a cotação. Não era simplesmente um para um. Para você comprar alguma coisa no templo, para você comprar alguma coisa ali, você tinha que se converter sua moeda pela moeda do templo. E o que se comprava no templo? Lembrancinha, souvenir? Não. É porque assim, todo judeu, todo israelita, ele tinha que ir algumas vezes por ano no templo de Jerusalém. E tinha uma vez, pelo menos, que era sagrada, que todo mundo tinha que ir, que era para oferecer um sacrifício pelo seu pecado. E ele tinha que trazer da sua casa, do seu rebanho, o sacrifício para o templo, para que fosse feito lá o churrasquinho para o sacerdote, que está na lei de Deus. Só que muitas vezes as pessoas moravam muito longe, então o que faziam? Vinham, e aí a lei permitia que eles comprassem animais ali perto para não ter que trazer tudo na viagem inteira, entende? Então, era muito complicado. Esses caras superfaturavam o valor do templo. Pra você ter uma ideia, é como se você tivesse... Já lembra de shows? Uma coisa que no nosso mundo já não existe mais. Lembra de show? Que do lado de fora do show, quando você ia a um show, ia num estádio de futebol, e você comprava uma Coca-Cola, custava tanto, e dentro custa 3 vezes mais. Era mais ou menos assim. Era mais ou menos assim. Só para você ter uma ideia. O par de pombas, que era um sacrifício bem simples para as pessoas mais pobres, as pombas custavam, o parzinho de pomba custava 4 centavos. 4 centavos. Dentro do templo, custava 75 centavos. Percebe? Se você fosse comprar dentro do templo para poder fazer o sacrifício, custava 75 centavos. As pombinhas santas do sacrifício. Era um negócio complicado, porque esse processo excluía os mais pobres de adorarem a Deus e fazer os seus sacrifícios. Sem contar que haviam roubos, quando aquela pessoa bem humilde, bem pobre, vinha trazendo a sua oferta lá do outro lado do país, tinha roubo de carga, às vezes orquestrado por essas pessoas do templo. E aí eles roubavam a carga e o cara era obrigado a comprar lá. E muitas pessoas eram excluídas de entrar no templo porque não tinha dinheiro para comprar, não tinha dinheiro para trocar na moeda do templo, então não podiam comprar seu sacrifício. Era muito complicado. Os pobres e marginalizados tinham dificuldade de levar suas ofertas, sacrifícios ou de comprar lá. Então o cara era excluído da adoração. Jesus estava irritado não pelo que fizeram com ele, mas por aquelas pessoas que estavam sendo maltratadas. A segunda coisa que é importante a gente perceber sobre a raiva de Jesus é que quando Jesus ficou com raiva, ele virou mesas e não virou pessoas. Jesus virou mesas, não virou pessoas. Ele não socou ninguém, ele não cancelou ninguém online, ele não perseguiu ninguém em rede social. Jesus virou mesa. O que a mesa representava? A mesa representava o sistema que apoiou a hipocrisia e os maus tratos. A mesa virada era um símbolo da interrupção do sistema que perpetuou a injustiça, que excluía essas pessoas. Mas você tem que tomar cuidado com uma coisa. Só porque você sente raiva não significa que você está certo. E você não deve ficar caçando mesas para virar. Você não deve sair por aí caçando mesas para você virar. No seu esforço para estar certo, não esqueça de ser amoroso. No seu esforço de ter razão, não esqueça de ser amoroso. Paulo fala que três coisas são as mais importantes: fé, esperança e estar certo, não é? E a última coisa mais importante dessa é estar certo.
Não, ele não falou isso. Ele falou fé, esperança e amor. E o mais importante deles, o amor. Então, você precisa certificar-se de deixar a sua raiva justa. Não deixar a sua raiva justa justificar qualquer comportamento desagradável. Não é só porque você sente raiva que significa que você está certo. Não é só porque você sente raiva que significa que as suas ações são corretas. Nosso objetivo como cristãos não é estar certos. Nosso objetivo como cristãos é sermos amorosos com as pessoas. Ok? Então, a primeira coisa que a gente aprende com a raiva de Jesus é que Jesus não ficou zangado em nome daqueles que foram... Jesus ficou zangado em nome daqueles que o maltrataram. Em nome daqueles que estavam sendo maltratados. Segunda coisa, Jesus ficou com raiva. Quando ele ficou com raiva, ele virou mesa, ele não virou pessoas. E a terceira coisa, quando Jesus ficou com raiva, ele amava e curava aqueles que estavam sofrendo. Lembra daquela parte que parece que ficava sem contexto? Que Jesus com raiva, Jesus estava com raiva, virando tudo, e de repente as pessoas chegam e ele curava. Lembra daquelas pessoas que não podiam entrar no templo para adorar? Eram os pobres, os marginalizados, os doentes, os cegos e os mancos. Jesus, na sua raiva, não só virou mesas, mas ele também ajudou e curou pessoas. É incrível que o versículo 14 diz: cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo e eles curavam, no meio daquela raiva toda. Porque a raiva de Jesus era direcionada, era justa. Toda vez que eu vejo Jesus com raiva, a gente nunca vê Jesus gritando. A gente nunca vê Jesus fazendo um post super crítico ou ácido na internet. Ele ajudou a corrigir o que estava errado. Ele nunca grita, não concordo com isso, eu vou sair da igreja. Ou ninguém pode me tratar dessa forma. Não, Jesus não é assim. Toda vez que você vê ele ficar com raiva, você vê Jesus ajudar alguém. Toda vez. É só você perceber. E o que a gente faz quando está com raiva? Nós amamos e curamos aqueles que estão sofrendo? Como é que a gente está indo nesse processo? Imagina só, vamos fazer um exercício de atualização. Imagina se esses cambistas que faziam esse sistema todo de corrupção, se isso fosse no dia de hoje. Aí sai manchete no jornal da notícia investigativa, cambistas corrompem o templo, e aí uma matéria expondo a corrupção, e aí vira trend topics no Twitter, viram mais acessados no Facebook, vira em alta no YouTube, você imagina? O que ia acontecer? 3 coisas eu acho que ia acontecer muito interessantes. A primeira coisa que ia acontecer, se fosse nos dias de hoje, iam surgir um monte de notícias falsas feitas por perfis digitais dizendo que não era bem assim a história. Iam sair um monte de posts e memes acabando com a reputação de Jesus, porque ele era o denunciador do processo. E aí iam pegar alguma matéria antiga da infância de Jesus, lá na Galileia, iam defamar Maria e José, os pais de Jesus. Eles iam fazer alguma coisa, ia sair meme. Porque você sabe, para você acabar com a reputação de uma pessoa, você acabar com a credibilidade de uma notícia, então, você acha que meme é só para se divertir? Você tem que repensar um pouco como que você interage com a internet. Memes são armas que as pessoas usam para difamar e para tirar o peso da gravidade de uma notícia ou da importância de alguém. Então, se alguém se levanta com uma notícia, se alguém se levanta lutando por uma causa justa, logo surgem memes com relação àquela pessoa com inverdades. Então, a internet já está povoada de memes de Jesus, foto de montagem de Jesus, e aquelas frases, Jesus disse, e aquelas frases mais esdrúxulas possíveis. A segunda coisa que ia surgir eram narrativas sendo criadas para defender os cobradores de impostos os cambistas do templo, que sustentavam aquele sistema fraudulento. Iam dizer que aqueles homens estavam cumprindo ordem, estavam cumprindo o seu papel, iam pegar, iam tentar inventar notícias boas, o que eles faziam com aquele dinheiro.
Iam criar uma narrativa. O que é uma narrativa? É uma história que justifica aquela. É uma história paralela à verdade. Então iam criar uma narrativa. Narrativas demais iam sendo criadas. Aqueles homens iam ser transformados na internet como os homens mais sábios. E Jesus ia ser um daqueles caras atrozes, corruptos, que estão pensando no seu bem, e a teoria da conspiração ia surgir porque esse cara está querendo simplesmente perverter a ordem natural do nosso país, etc. e tal. Já estou até vendo. E a terceira coisa que ia acontecer, um outro movimento na internet ia cancelar os cambistas. A gente ia cancelar os cambistas. Por quê? Essa cultura do cancelamento é muito interessante. Então, o que é a cultura do cancelamento? Quando alguém famoso, uma celebridade, um atleta, um político, um pastor, uma empresa, diz algo que você não concorda, diz algo que o politicamente não concorda, o que as pessoas fazem? Elas descontam em cima dessa pessoa com esse movimento de cancelar. Bloqueiam, excluem, fazem boicote. Esse é o movimento do cancelamento dessa pessoa. Agora eu te pergunto uma coisa. Você vê Jesus participando do movimento de cancelamento? Você consegue ver Jesus participando do movimento assim? Pensa naqueles que maltrataram e machucaram Jesus. Os fariseus, Pôncio Pilatos, Herodes, Judas, Pedro. Jesus não cancelou nenhum deles. Os fariseus estavam errados. Pilatos estava errado. Herodes estava errado. Judas estava errado. Pedro estava errado quando negou. Mas Jesus não os cancelou só porque alguém está errado. Não significa que ele deve ser cancelado. Não significa que ele deve ser cancelado. E deixa eu te falar uma coisa muito importante. Eu sou muito grato a Deus. Porque Deus não me cancelou, mesmo tendo todos os motivos para isso. Mas Ele cancelou o meu pecado. Jesus tinha todo o motivo e direito de estar com raiva e zangado comigo, porque eu vivia a minha vida inteira antes de encontrá-lo de uma maneira que causasse horror aos seus olhos, de uma maneira totalmente contra as perspectivas dele, o que ele esperava da criação dele. E mesmo depois que eu o conheci, ainda faço coisas que não o agradam. Mas mesmo assim, ele fez questão de ir para a cruz. Derramou o seu sangue. Deus derramou toda a sua raiva sobre Jesus, que era inocente, em uma cruz, e o julgou pecado. Deus julgou o pecado em Jesus. E quando Jesus derrotou o pecado, saiu da cruz e voltou para a vida, ele pagou o preço, ele derrotou a morte, derrotou o inferno, derrotou o pecado e derrotou o túmulo. Eu sou muito grato porque Deus cancelou o meu pecado, mas ele não me cancelou. Olha o que Paulo fala em Colossenses 2, 13 a 15, ele fala: Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Jesus não nos cancela pelo que a gente faz de errado. Deus não desconta sua raiva em nós. Ele descontou sua raiva, uma raiva justa, em Jesus na cruz, para que ele não precisasse desferir sua raiva sobre nós. Jesus recebeu a raiva de Deus para que a gente pudesse gozar do seu amor. Ainda bem que Deus cancelou meus pecados e não me cancelou. Ainda bem que Deus cancelou os seus pecados e não te cancelou. E quem é Jesus? Jesus é aquele que veio buscar o perdido, que veio mostrar o amor e a graça de Deus. Ele fica irritado sempre com qualquer coisa que separe as pessoas do amor do seu Pai. Então, quando você ficar com raiva, saiba, não é pecado ficar com raiva. Mas a gente precisa crescer
A gente precisa parar de ficar facilmente ofendidos com as coisas que fazem, que deixam de fazer, contra a gente. A gente precisa aprender a não ficar com raiva em nome de nós mesmos. Mas quando a gente ficar com raiva, vamos usar isso para ajudar as pessoas que precisam. Vire a mesa, mas não vire pessoas. Nosso objetivo não é estar certo, nosso objetivo é amar e sermos amorosos. Agora, vamos descer um degrau, vamos um pouquinho mais fundo, podemos ir? Podemos descer um pouquinho mais fundo? A gente precisa dar graças a Deus porque nós ficamos bravos e com raiva de problemas diferentes. Muitas pessoas na comunidade ficam com raiva das outras porque as outras não entendem a importância daquilo que te deixa com raiva, aquilo que te deixa bravo. E você acha que aquilo que te deixa com raiva e bravo deveria deixar todo mundo com raiva e bravo. Só que não é assim que as coisas funcionam. Nós temos a capacidade de ficar com raiva de diferentes problemas, porque isso nos possibilita lutar por soluções diferentes. Quando você está olhando para as coisas de uma perspectiva diferente e você fica indignado com alguma coisa, Deus pode estar chamando você para um chamado diferente. Por isso que você está com raiva, por isso que você está indignado, por isso que aquilo te pega tanto e não pega aquela outra pessoa, seu irmão. Não fique zangado porque as pessoas não estão lutando a mesma luta que você. Num mundo tão dividido, nós precisamos de uma igreja, de uma comunidade unificada. Unidos naquilo que nos une e diversidade naquilo que é livre. A nossa batalha não é contra carne e sangue. A nossa batalha não é contra a pessoa, é contra principados e potestades. Nós temos duas coisas muito importantes que nos unem. Duas coisas em comum que nos unem. Primeira, é a nossa luta contra o inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas, o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para roubar nossa esperança, matar a nossa fé e destruir a nossa vida. Ele quer roubar a tua alegria. Ele quer matar a tua esperança e destruir você dia após dia. E assim, unidos nessa batalha, podemos ficar unidos para que possamos estar justamente irritados com algumas coisas diferentes, de uma maneira que pode ajudar a trazer soluções para as coisas diferentes. Então, se você tem uma irritação por alguma coisa, lute por aquilo. Se aquilo está te deixando com raiva, lute por aquilo. Deus pode estar usando essa raiva para trazer soluções para aquilo. Mas não fique irritado se as pessoas não ficam irritadas mesmo que você. Nossa luta comum é contra o inimigo das nossas almas. E a outra coisa que nos une é em favor da nossa missão. Nós lutamos contra um inimigo comum e estamos unidos em favor de uma missão comum. Nossa missão é para liderar pessoas, para nos tornarmos seguidores totalmente dedicados a Cristo. Essa é a nossa maior vocação, essa é a nossa maior missão. Adentrar ao mundo e fazer discípulos. Querido e querida, que sejamos caracterizados pelo amor e não pela raiva. Sempre que estamos com raiva, nós precisamos trabalhar para trazer a cura e esperança para o mundo doente. Você ficar com raiva não é pecado. Mas lembre-se, vire mesas e ame pessoas. Vire mesas e ame pessoas. A gente vive num ambiente onde tudo está muito polarizado. Onde as pessoas têm opiniões diferentes, a gente não quer mais contato com essas pessoas. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus não nos ensinou a viver raivosos de tudo e de todos. Se a pessoa concorda com o nosso presidente, beleza. Se a pessoa discorda do nosso presidente, beleza. Isso não pode
nos desunir. Se você não concorda com a forma que a sua casa é regida, você não pode desunir o casal. Jesus virou mesa, não virou pessoas. Na sua raiva justa, lembre-se de ficar com raiva como Jesus. Primeiro, Jesus estava zangado em nome daqueles que foram maltratados. Segundo, quando Jesus ficou com raiva, ele virou mesas e não virou pessoas. Terceiro, quando Jesus ficou com raiva, ele amava e curava aqueles que estavam sofrendo. O que eu quero orar com você nessa manhã é que você seja a solução para o problema que mais te afronta e da raiva que tem no seu coração. Que Jesus possa te ajudar a você ajudar pessoas e consertar o problema, a ser parte da solução e não ser uma parte a mais daqueles que só ficam com raiva, simplesmente com raiva. Eu quero que você feche seus olhinhos comigo agora e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que ajude o nosso coração a estarmos mais conectados contigo. Às vezes a raiva domina a gente, domina a nossa vida. Isso não é uma coisa que a gente gostaria. Deus, em nome de Cristo Jesus, ajude-nos a ser parte da solução. Ajude-nos a ficar irritado como você, para que juntos possamos fazer a diferença nesse mundo. Ajude-nos a dar força, ó Deus, nos dê força para não trazer as coisas para o âmbito pessoal. Ajude-nos a ter nossa identidade no Senhor. E quando ficarmos com raiva, possamos sim ficar com raiva, mas não viver por ela nem ser liderados por ela. Cura o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Você está aprontando aí, produção? Eu vi fotinha na tela aí. Apareceu uma foto no Facebook. Não era você, não? Então tá bom. A Rosana está comentando aqui pra gente. A raiva não nos dá... eu entendi o que você quis dizer. A raiva não nos dá licença para maltratarmos as pessoas. É verdade. A raiva não nos dá licença para maltratarmos ninguém. Não podemos deixar com que só porque a gente sente raiva e ela é intensa, achar que estamos certos. As suas emoções não dizem que você está certo. Isso é muito, muito, muito importante. Muito, muito, muito importante. Beleza, pessoal? Infelizmente a gente caiu aí, mas o pessoal conseguiu voltar e a gente fica feliz por isso. Já se aprende a lição, não vou mais usar o videozinho deles, porque a live cai. Eu achei que sem o som ia poder, mas não pode. Então, beleza, a gente aprende a lição. Beleza? Então, estenda suas mãos como quem não tem nada para dar, mas muito a receber. E ao final, num gesto simbólico, traga suas mãos ao teu coração, internalizando tudo aquilo que Deus falou com você nessa manhã. Querida igreja reunida virtualmente, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que entende de raiva, esteja com você. Que o amor de Deus, o Pai, que é sobre todas as coisas, te acompanhe. E que a consolação do Espírito Santo, aquele que transforma os nossos sentimentos, transforme você de dentro para fora. Não só hoje, mas sempre. Em nome de Jesus. Amém.